Olá, pessoal! Você já deve ter ouvido falar do CIS, Center of Internet Security. Mas o que você não sabe é que ele é considerado o principal órgão de referência em controles para proteção cibernética. Sabia? Sabia que também é considerada a referência para avaliação de maturidade da postura de segurança cibernética pelas empresas de auditoria e consultoria? Pois é. Para este e outros pontos sobre o CIS, eu preparei esse papo de hoje. Se você não é da área de riscos cibernéticos, fica tranquilo, porque eu vou evitar o máximo possível do linguajar técnico ou tecniquez. Então fica aqui até o final que você vai sair desse papo sabendo tudo sobre o CIS, o que é, suas ferramentas e como aplicá-las. Já deixa seu like aqui embaixo, se inscreva se ainda não é inscrito, acione o sininho e vem comigo. Com certeza você já deve ter ouvido falar do CIS, principalmente se você atua na área de segurança cibernética ou segurança da informação. E se for gestor de segurança da informação, CISO, Chief Information Security Officer ou Chief Security Officer, então nem se fala. É obrigatório. Mas o objetivo desse papo é dar uma geral na organização do CIS e como ajuda nos riscos cibernéticos. Nós vamos organizar esse papo, tá, em 3 tópicos distintos. Primeiro, quem é o CIS e o seu objetivo, os recursos que ele disponibiliza e o seu uso na gestão de riscos cibernéticos. Quem é o CIS e qual é o seu objetivo? O CIS é uma organização sem fins lucrativos voltada para a comunidade. Ele é responsável por desenvolver 2 das principais ferramentas de segurança cibernética em uso atualmente: o CIS Controls e o CIS Benchmarks. Essas 2 ferramentas são as melhores práticas reconhecidas globalmente para proteger sistemas e dados de TI. O CIS lidera uma comunidade global com profissionais de TI com foco na evolução contínua dessas práticas e fornecer produtos e serviços para proteger proativamente contra as principais ameaças cibernéticas emergentes. O objetivo do CIS é tornar o mundo conectado um lugar mais seguro para pessoas, empresas, governos, por meio de suas principais competências de colaboração e inovação. Todas as definições do CIS são baseadas em consenso. Eles possuem essas 2 comunidades para atuar nesses 2 pontos específicos: o CIS Critical Security Controls e a comunidade do CIS Benchmarks. Nós vamos falar de cada uma delas daqui a pouco. Então vamos falar que recursos o CIS disponibiliza. Primeiro é o CIS Controls, focado em gestão. É um documento com um conjunto de medidas de proteção agrupadas pelo que é chamado controle CIS, organizado em um documento que pode ser baixado no seu site. São 93 páginas escritas com uma brilhante profundidade para a segurança cibernética. Existe, então, um total de 18 controles e 153 medidas definidas nesse documento. Esses controles CIS são agrupados por grupos de implementação, que a gente vai falar logo em seguida. A estrutura do grupo de implementação é a organização para a gente priorizar a implementação dos controles dependendo do nível de maturidade da organização. Ou seja, para apoiar empresas de todos os portes, os IGs, o Implementation Groups, são separados em 3 grupos. Eles se baseiam basicamente na maturidade e recursos que as empresas possuem à sua disposição para implementar esse controle CIS. Cada Implementation Group possui um conjunto de medidas de segurança que eles precisam implementar. Eu vou explicar esse conceito de Implementation Groups e vou mostrar um exemplo para cada empresa. Vamos começar pelo Implementation Group 1. O Implementation Group 1 é definido como a higiene cibernética essencial. É o conjunto fundamental e mínimo de medidas de segurança, de defesa cibernética, que toda e qualquer empresa deve aplicar para se proteger contra os ataques mais comuns.
Uma empresa que é considerada do Implementation Group 1 é de pequeno a médio porte, com conhecimento limitado de TI e segurança cibernética, para se dedicar à proteção de ativos e pessoal de TI. Essas medidas, elas também são normalmente projetadas para funcionar em conjunto com hardware e software que já é de prateleira, os famosos COTS, ou seja, para uma empresa pequena ou de home office. O Implementation Group 2, ele serve para uma empresa que possui pessoas responsáveis por gerenciar e proteger a infraestrutura de TI. Essas medidas que estão no Implementation Group 2 ajudam as equipes de segurança a lidar com o aumento da complexidade operacional. Tá? Algumas medidas, claro, dependerão de tecnologia, de nível da organização toda e conhecimento especializado para se instalar e configurar-se adequadamente. O IG2 baseia-se naqueles controles do IG1 e alguns outros controles do IG2. Chegamos então ao IG3. O IG3 é definido por uma empresa que possui especialistas de segurança especializados nas diferentes facetas de segurança cibernética, como, por exemplo, gestão de riscos, testes de invasão, segurança em aplicativos, gestão de vulnerabilidade. As medidas que são selecionadas para o IG3, elas reduzem os ataques direcionados de um adversário que possui competência para fazer esses ataques e ainda aqueles ataques zero day. Tá? Então, você vê a evolução da maturidade da aplicação dos controles dependendo de que tipo de organização você possui. Vamos falar então dos exemplos do controle SIS. Vamos ver um exemplo de um controle SIS e as aplicações dos grupos de implementação. Não vou nesse papo aqui detalhar todos os 18 controles, para não ficar longo, mas vocês terão uma ideia de como estão organizados, até porque vocês podem baixar e entender detalhadamente cada um deles a partir do site do SIS. Cada controle aborda uma função de proteção cibernética. Na figura, vocês podem observar a organização desses 18 controles. Observem o controle 01, inventário e controle de ativos da organização. Cada controle possui uma visão geral, uma justificativa do porquê o controle é crítico e os procedimentos e práticas associadas com esse controle. Dentro de cada controle, grupo de controle, vamos ver as medidas de segurança associadas, cada uma com o seu respectivo código, título, descrição e de como implementá-la. A descrição informa também o objetivo que deve ser feito para a sua implementação. Muitas vezes a implementação do controle está solucionada com alguma solução de mercado, mas que é de responsabilidade de cada empresa. Além disso, também mostra o tipo de ativo relacionado, se é um ativo que é um dispositivo, uma aplicação, um dado, rede, usuário e organização, incluindo também a sua função de segurança definida pelo NIST Cybersecurity Framework, que é identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Futuramente eu vou fazer um vídeo específico sobre NIST Cybersecurity Framework para que vocês tenham conhecimento e a sua relação com o SIS. Aguardem. O documento do SIS, conforme falei, do SIS Controls, pode ser baixado do site deles, que já possui inclusive uma versão em português, cuja tradução foi coordenada pela Módulo Security Solution, a empresa mais antiga de segurança da informação no Brasil. Vamos falar dos SIEM benchmarks agora, ou seja, as configurações. Com o apoio dessa comunidade global de especialistas de segurança cibernética, eles desenvolveram o que eles chamam de SIS Benchmarks. O que são os SIS Benchmarks? São mais de 100 documentos com regras de configuração em mais de 25 famílias de produtos de fornecedores, focados em proteger esses sistemas contra as ameaças cibernéticas em evolução hoje. Basicamente, o que ele traz? Ele traz algumas regras e políticas que devem ser configuradas em softwares e sistemas operacionais para aumentar a proteção e a segurança nesses ativos. Além dessas regras, ele distribui imagens de configurações de hardening, que é fortalecimento, para diversos ambientes, inclusive para ambientes de nuvem. Ou seja, existem também imagens prontas que podem ser configuradas dentro dos respectivos ativos.
Eu vou evitar o Techniquez e trouxe um exemplo que é recomendado e como fazer nos sistemas. Pensa no seu sistema operacional Windows e aqui vocês vão poder ver algumas regras que precisam estar configuradas para protegê-los das ameaças cibernéticas. Então, existe um benchmark de como configurar essas proteções nas diversas tecnologias existentes. Agora vem a grande questão: como que são utilizados esses recursos no dia a dia da sua segurança cibernética? Como é que a gente pode usar os controles SIS, tá, dentro do dia a dia? Se considerarmos que no nível de gestão a grande maioria dos riscos cibernéticos são endereçados por essas 153 medidas, então podemos dizer que são a referência para a análise de maturidade da postura de segurança cibernética no nível de gestão. O SIS, ele liberou recentemente o que a gente chama de SIS-RAN, Risk Assessment Method, para avaliar a maturidade de cada controle de gestão, que é o controle do SIS Controls, como um controle atua na redução de uma ou mais ameaças cibernéticas, a falta de um controle, ou seja, a sua falta de maturidade, pode representar um aumento de um ou mais riscos ou ameaças cibernéticas. O SIS-RAN é um método de avaliação de risco de segurança cibernética que ajuda as organizações a implementar e avaliar a postura de segurança em relação às melhores práticas de segurança cibernética do SIS Critical Security Controls. A família de documentos SIS-RAN fornece instruções, exemplos, modelos e exercícios para conduzir uma avaliação de risco cibernético. Ele pode ser separado em 3 camadas, claro, como nós temos níveis de maturidade. Então nós temos o do IG1, que são aquelas que não possuem recursos de maturidade, então nós temos o SIS-RAN para o IG1, temos o SIS-RAN para o IG2 e temos o SIS-RAN para o IG3. Tudo isso disponibilizado no site do SIS, tá? Desta forma, aplicando o SIS-RAN, a gente consegue identificar a maturidade de postura cibernética da sua organização, tá? Com essa avaliação, é possível que você desenhe um plano de ação para o aumento dessa maturidade da postura de segurança. Ou seja, eu identifico aonde eu quero chegar e defino um plano de ação de como eu vou chegar até lá. Essa avaliação de maturidade já é utilizada por empresas de consultoria e empresas de auditoria para validar se os controles estão implementados. E os SIS Benchmarks? Eles são utilizados na configuração das aplicações e sistemas operacionais do parque tecnológico das empresas. Podem ser baixados do site do SIS, tá? E eu vou colocar a descrição do vídeo. Vou colocar na descrição do vídeo esses links para vocês baixarem. Essas configurações definidas nos benchmarks devem ser aplicadas para cada tipo de tecnologia. Elas também podem ser utilizadas como referencial para avaliação das configurações técnicas de segurança cibernética no nível de tecnologia, não no nível de gestão, tá? Similar ao que acontece nos controles SIS, podemos, por analogia, defini-los como controles de configuração no nível mais baixo e usá-los como referência para uma análise de maturidade das configurações de segurança cibernética no nível técnico de cada ativo tecnológico, produzindo um nível de risco associado. Isso permite uma comparação entre os diversos tipos de tecnologia para decidir onde priorizar as ações de tratamento. Como conclusão, eu quero enfatizar que o SIS traz esse binômio gestão e técnico como referência e disponibiliza para a comunidade de segurança cibernética esses padrões para serem aplicados, evidentemente. A figura que eu mostro aqui é que sim, temos que fazer as configurações técnicas, mas temos também que seguir os processos preconizados para a gestão de segurança cibernética. Assim, espero que todos tenham entendido o SIS, a sua aplicabilidade no trabalho, a sua aplicabilidade para os security officers e o relacionamento para a gestão de risco. Eu vou deixar algumas informações e links para download na descrição do vídeo e eu pediria para que você já dá o seu likezinho aqui embaixo, comente se já teve alguma experiência em usar o SIS e se inscreva se ainda não é inscrito. Não se esqueça de acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos no canal. Tá legal? Até a próxima!